Shantimiradatyanananjana Shalakaya Shakshuramilitamyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Bhagavad Gita, capítulo 15, Purushottama Yoga, verso 11 em diante. Yadanto yojinarchainam Pashyanti Atmani Abhastitam Yatanto Pyakrotatmano Nainam Pashyantyajetatham. Os yogis que se esforçam veem o Senhor neles próprios, mas embora se esforcem por isso, os ignorantes não o percepcionam por não estarem formados no molde espiritual. Os yogis que se esforçam veem o Senhor neles próprios. A alma realizada percepciona apenas o divino. Tudo quanto veem, tudo quanto ouvem, tudo quanto fazem é um compromisso com a realização. Percepcionam o Senhor dentro de si mesmas e em toda a criação. Então, para aqueles que têm conhecimento verdadeiro, que têm sabedoria, que meditam, que contemplam, que realizam práticas espirituais, que fazem o seu sadhana, o Senhor está sempre presente. Não existe um único instante em que Ele não esteja presente. Mas os ignorantes não são atraídos pela espiritualidade, estão muito longe disso. Para aqueles cuja mente está impura, instável, sempre oscilante, uma mente que está constantemente a mover-se, saltando de um lado para o outro, é muito difícil purificarem-se. Para aqueles que têm uma mente cheia de impurezas de todo o tipo, é muito difícil desapegarem-se, mas não é impossível. Tais mentes não possuem este verdadeiro conhecimento do self, vivem como robôs de uma forma mundana, não percebendo que têm uma vida. Para eles, a vida vem e vai sem terem alcançado a verdadeira felicidade. Pensam que a sua felicidade surge apenas do exterior, por isso mantêm-se ignorantes, permanecem na mente, mantêm-se ancorados neste mundo de dualidade, residem nas garras de Maya, dançando à sua melodia. Vida e morte, morte e vida, vida e morte, morte e vida. A mesma melodia toca sem parar e eles não se cansam. Mas, quando entram em contacto com o ser espiritual, com os bhaktas, isto causa-lhes uma reação. Mesmo que se tornem muito negativos, isso faz-los pensar. Quando as pessoas vos veem a todos, julgarão: oh meu Deus, estas pessoas são malucas, elas riem-se muito. Contudo, a sua reação significa que eles anseiam por isto, querem isto, mas devido ao seu orgulho não conseguem dizer: sim, eu vou tentar. Dizem antes: estas pessoas são malucas, olhem para eles, usam coisas engraçadas nas suas testas e andam felizes por aí. Mas eles percebem que esta felicidade que se reflete em vocês não é uma felicidade artificial, não é superficial. Emana do mais profundo do vosso interior e eles querem-na, e eles percepcionam-na. Isto reage na sua mente, reage neles, e eles veem que existe algo de diferente em vocês. Mas devido à sua ignorância, orgulho e medo, eles julgam. Contudo, isto é um bom sinal. Só por isso sabem que surtiram efeito naquela pessoa. E quando produzem efeito, quer pareça positivo ou não, quando irradiam esta luz e felicidade, é sempre realmente positivo. Aqui Bhagavan está a dizer que aqueles em ignorância não percepcionam esta realidade suprema, mas o sábio, o Bhakta, que foi moldado na espiritualidade através do seu sadhana e das suas práticas, reside constantemente em Deus e Deus reside constantemente nele, até que alcance a realização de Deus. Para os realizados em Deus não há diferença entre o Senhor e eles próprios, por isso, em todos os momentos, veem que existe apenas Narayana, através deles, no seu interior, no seu exterior e em toda a gente. Para os bhaktas que anseiam pelo Senhor, é fácil residir no guna sátvico,
enquanto o mundo gira apenas em Rajas e Tamas. Capítulo 15, verso 12. Yadadityatam tejo jagad basayate kilam yajandramasi yajagnau tatejo bidi mamajam. A luz do sol que ilumina todo este mundo que está na lua e no fogo, sabe que esta luz é minha. Aqui Bhagavan Krishna diz a Arjuna: eu sou a superluz que ilumina o próprio sol. Eu sou a superluz que irradia em toda a parte através de diferentes luzes, em diferentes frequências. Eu brilho na lua, eu brilho no fogo, eu brilho nesta luz aqui, neste quarto. Eu brilho em toda a parte. Ele é supremo e tudo o resto é apenas a sua refulgência, é a sua luz que aparece em toda a existência. Uma analogia poderia ser olhar para muitos potes cheios de água. Quando o sol nasce, vem o reflexo do sol. Desta forma, o Senhor reflete-se através da sua criação, em diferentes corpos, em diferentes criaturas, e nesta refulgência o próprio Supremo Narayana permanece sempre. Tudo é apenas o seu reflexo, mas o próprio Narayana está acima de tudo, e tudo é a sua própria luz, manifestada em diferentes aspectos. É a sua luz que possibilita que a mente pense. É a sua luz que possibilita que os sentidos hajam. A mesma luz possibilita que os semideuses façam o seu dever. Ele não é tocado por nada. É por isso que é dito que, quando um yogi realiza o estado de unidade com ele, começa a ficar como ele, a brilhar como ele, a manifestar-se como ele, sem limitação. Isto é o que os realizados em Deus obtêm. A realização de Deus não é apenas sentarem-se em Samadhi. Não pensem que Mahavatar Babaji está sentado constantemente debaixo de uma árvore sem fazer nada. Não, ele caminha por aí. Ele senta-se quando tem de se sentar, mas tudo o que ele faz é num estado de completa absorção em Narayana. Não há nada que ele percepcione como sendo separado dele. É por isso que é dito que, se pensarem no Senhor, Ele está mesmo aqui ao vosso lado. Se chamarem por Babaji, Ele estará aqui mesmo ao vosso lado, porque não há distinção. Há sempre uma profunda conexão com o vosso interior. Bhagavan diz que as almas realizadas em tudo o que vem ao seu redor percepcionam a mesma divindade que percepcionaram no seu interior. Capítulo 15, verso 13. Kamavishya je bhutani dharayami aham ojasa pushnami koshadihi sarbaha somo bhutva rasatmakaha. E permeando a terra, eu suporto todos os seres pelo meu poder. Eu cuido de todas as ervas, tornando-me a lua cheia de néctar. Bhagavan diz que ele sustém tudo pelo seu poder e prevalece sobre todo o universo, que é parte do seu ser. Ele suporta, sustém criaturas, animais, plantas, tudo. Ele cuida de todo o reino vegetal. A palavra ervas aqui significa todas as variedades de plantas, pequenos insetos e tudo o resto são também parte da sua própria criação. A sua luz brilha através de todos. Um verdadeiro yogi, quando olha, vê isto. Como eu disse antes, quando alcançam a realização de Deus, veem que existem infinitos raios de luz a fluir continuamente em volta de todos, não apenas à vossa volta, mas também nas árvores, na relva, na própria natureza. Isto é a luz da vida que flui continuamente em toda a parte. Não há diferença. Verão que esta mesma força de vida infunde todos. É a mesma força de vida que existe no vosso interior. São parte desta natureza cósmica do Senhor. E Bhagavan Krishna diz:
neste verso que é o seu poder omnipresente, a sua energia suprema que nos conecta a todos. É por isso que eu disse que um yogi o vê apenas a ele, nada mais. Então, quando o yogi percebe que não existe distinção entre ele e Narayana, ele vê e percepciona apenas Narayana. Capítulo 15, verso 14. Aham Vaishvanaro Bhutva Praninam Dehamashritaha Pranapana Samayuktaha Pajayanam Jaturbidam. Eu, tendo-me tornado a chama da vida, sustento o corpo físico das criaturas vivas e, unido com prana e apana, digiro os 4 tipos de alimentos. Vocês sabem esta parte da nossa oração da comida. Eu, tendo-me tornado a chama da vida, sustento o corpo físico das criaturas vivas e, unido com prana e apana, digiro os 4 tipos de comida. Bhagavan diz aqui: eu sou o fogo interior que mantém a temperatura e ajuda à digestão. Eu sou o elemento do fogo. O fogo ajuda na digestão dos 4 tipos de alimentos que ingerem e, unido com prana e apana, com a inspiração e a expiração, possibilita a digestão. Ele diz: eu digiro, eu queimo, eu consumo tudo. Os 4 tipos de alimentos que Bhagavan menciona neste verso são Bhakshya, que significa comida sólida e requer muita mastigação antes de a engolir. A seguir, Bhojya, que pode ser deglutida sem qualquer mastigação, como pudim, iogurte e comidas semissólidas. Leia, que se pode lamber, mel, gelado e doces. Koshya, são os líquidos que se podem beber. Estes são os 4 tipos de alimentos. E a chama da vida na sua própria refulgência, o seu poder de aquecimento, tal como a eletricidade está presente em toda a parte. Também na natureza, o próprio Senhor é esta energia que faz todo tipo de obras. É através disto que se percorrem as 4 etapas da vida, ligadas aos 4 tipos de trabalho: Brahmacharya, Grihastha, Banaprastha e Sannyas. A primeira etapa é Brahmacharya, que começa quando são crianças, estudando e aprendendo, procurando ser alguém. Assim começam com Brahmacharya e depois a segunda etapa é Grihastha. Podem ser casados ou não, mas vivem uma vida mundana normal. Depois com Vanaprastha começam a desapegar-se de vocês próprios, mas ainda estão no mundo, ainda estão metade, como uma mãe que cuida da sua criança, mas vai começando a deixar o pássaro voar aos poucos. E depois a última etapa, Sannyas. Eu completo o desapego, a renúncia e o trabalho no vosso caminho espiritual. Aqui Bhagavan diz que estas são as 4 etapas porque passam na vida, que também representam a sua própria refulgência e que levam à realização de Deus. Capítulo 15, verso 15. Sarvasya jaham hruti sanisbishto mathasmurtir gnanamapohanam je vedaije sarvairaham eba vedyo vedanta krud vedabir debajaham. E eu estou situado nos corações de todos. De mim vem a memória, o conhecimento e a sua ausência também. Na verdade, eu somente sou aquilo que deve ser conhecido de todos os Vedas. Eu trago a fruição dos rituais dos Vedas. Eu somente sou o conhecedor dos Vedas. Sarvasya jaham hruti sanbishto. E eu estou situado nos corações de todos. Novamente, o Senhor enfatiza a importância do coração, quão particular o coração do homem, onde o Senhor reside e onde podem encontrá-lo. Neste verso, Bhagavan
Recorda a Arjuna que ele é o Deus único e não há ninguém mais senão ele. Ele diz: Eu estou sentado eternamente nos corações do homem, no coração de toda a criação, e a partir daí a minha manifestação acontece. Mas apenas os seres humanos conseguem realizar Deus aí. Apenas os seres humanos conseguem percepcionar que Narayana está sentado no seu interior. É ele que dá a energia a todos para agir. Se não for ele a dar esta energia, nada acontecerá. Se ele não quiser, não serão capazes de mover os vossos olhos. Se ele não quiser, não serão capazes de fazer nada. É a sua vontade que faz com que tudo aconteça devidamente e é ele que envia a energia para cada parte do corpo. Quando não há orgulho, não há arrogância, estão completamente energizados. É por isso que os yogis não se cansam, porque estão completamente absortos na energia divina que constantemente os energiza. Na verdade, eu somente sou aquilo que deve ser conhecido de todos os Vedas, diz Narayana. Em tudo o que está escrito nos Vedas, todo o conhecimento, os rituais, a veneração, as práticas espirituais, o objetivo supremo é apegarem-se ao próprio Senhor, realizarem Deus, realizarem a qualificação da realização de Deus. Bhagavan diz aqui que aqueles que alcançam a realização de Deus cumprem tudo o que está escrito nos Vedas. Não uma parte do que está escrito, mas tudo. E aquele que está completamente entregue a ele e o realiza, o Senhor dentro do seu próprio self, transcende os Vedas. Bhagavan diz: Eu trago a fruição dos rituais dos Vedas. A fruição dos Vedas é a realização de Deus. Contudo, o Senhor continua: Eu trago-vos não apenas a fruição desta realização, eu trago-vos mais do que isto, porque eu trago-vos para junto de mim. Eu revelo-me a vocês, eu faço com que me alcancem, mas de uma tal forma que não veem qualquer diferença. Assim como eu vos vejo sempre em mim, vocês ver-me-ão sempre em vocês. Eu somente sou o conhecedor dos Vedas. Aqui Bhagavan diz que ninguém pode realmente conhecer os Vedas. As pessoas podem ler os Vedas, podem entoar muitos mantras, mas se isto não as levar à realização de Deus, a ver o Senhor, é inútil. Tal como a história de Kalia e do padre no capítulo 14, verso 26. O padre era muito conhecedor, mas Kalia, devido à sua simplicidade, à sua humildade, à sua inocência, tinha a sua mente constantemente focada em Krishna. Não era conhecedor, mas via-o. Por outro lado, será que o conhecimento dos Vedas ajudou o Pandit? De modo algum. Ele nem sequer conseguia ver Krishna. Há uma história muito linda que eu conto sempre acerca da Senhora do Leite. Esta senhora costumava levar leite a um Brahman todos os dias. E todos os dias, quando vinha à casa do Brahman, ele costumava repreendê-la, perguntando: Por que é que vieste atrasada? E repreendia-a. Ela vivia de um lado do rio e o Brahman vivia do outro lado e todos os dias ela tinha de apanhar um barco para atravessar o rio e depois caminhar até à casa do Brahman. Por isso atrasava-se sempre. Todos os dias o Brahman ficava muito zangado com ela. Um dia ele disse-lhe: Por que é que vens tão tarde? Por que é que não podes simplesmente caminhar sobre a água? E ela perguntou: Como? E ele disse: Escuta, recebe o nome do Senhor e caminha sobre a água, não precisas de te preocupar com mais nada. Ela ficou muito feliz e pensou: É tão fácil, porque haveria de me preocupar? A partir desse dia em diante, o leite chegava cedo e mesmo antes do Brahman sair de casa, já o leite tinha chegado. Depois de algum tempo, o Brahman ficou surpreendido e começou a questionar-se: Como é que isto está a acontecer? Decidiu segui-la. Um dia esperou pela senhora e depois de ela deixar o leite à porta da sua casa, ela voltou para a sua casa e o Brahman seguiu-a. Quando a senhora começou a andar sobre a água, no meio do rio, o Brahman ficou chocado e começou a gritar da margem do rio: O que é que tu estás a fazer? A senhora não conseguia ouvir nada do que ele estava a dizer, por isso disse: Vem cá,
Diz-me, eu não consigo ouvir, estás muito longe. O Brahman respondeu, eu não consigo andar sobre a água. E a senhora disse, mas tu próprio me deste um mantra, tu disseste-me para acreditar em Deus e atravessar por cima da água. Isso foi o que eu fiz, faz o mesmo, vem. Mas o Brahman não conseguiu. Nesse momento, o Brahman percebeu quão estúpido era. Mesmo o estudo de todos os Vedas e de outras escrituras não o levaram a lado nenhum, mas alguém que tenha fé, um Bhakta que esteja entregue ao Senhor, é de longe bem melhor do que um Brahman. Este é um autêntico Brahman, aquele que tem o verdadeiro conhecimento dos Vedas incorporado em si mesmo. Não se trata de estudar no exterior, mas do que se tem no interior. Este conhecimento dos Vedas é para alcançar o Senhor, como servi-lo, como amá-lo. Tudo o que está escrito nos Vedas é sobre isto, é sobre poderem alcançar isto, servindo, amando o Senhor, entregando-se ao Guru, aceitando de coração o seu conselho espiritual e bebendo o néctar. E quando se entregam desta forma, o Senhor dar-se-vos já, mesmo numa vida apenas, podem alcançar este estado. Precisam só de ser sinceros convosco próprios, precisam apenas de se abrir. Se fizerem o vosso esforço, Ele apoiar-vos-á, Ele dar-vos-á coragem, plena força. Ele diz, eu sou a refulgência, eu sou esta luz para além de toda a luz. Eu sou esta força, eu sou esta energia. Quando os Bhaktas desempenham as suas práticas espirituais e anseiam por mim, eu sou esta energia que os impele a avançar. Como Bhagavan explica no verso anterior, assim como têm um profundo anseio, saibam que eu anseio por vocês ainda mais. Devido ao meu anseio por vocês, vocês começam a ansiar por mim.